Vou chamar aqui o pastor Sidionil Biasi. O pastor Sidionil, hoje de manhã cedo, eu costumo dizer o seguinte, que ele colocou a base. Quem esteve aqui de manhã? Quem esteve de manhã? Foi benção ou não foi? Benção. Ele colocou todas as bases ali, os fundamentos de uma construção linda. Não dá para fazer uma obra somente com a parede, colocar a base, a fundação. E ele fez hoje de manhã com muita maestria. E agora ele vai continuar com esse tema extraordinário sobre saúde na visão bíblica, conforme foi feito de manhã. Que Deus abençoe, pastor Sidionil. Cadê você, meu amigo? Aqui. E vá aproveitando, até o pastor está chegando, aproveitando aí, se você tem perguntas, quem sabe cada um tem uma pergunta, não quero falar, pastor, apresentar, não, fica tranquilo, escreve. Daqui a pouquinho vai ter uma mesa redonda, né, dona Simone? Uma mesa redonda com os médicos aqui na frente, você vai perguntar e eles vão responder, tá bom? Escreve tua pergunta ali dentro do tema de saúde, tem uma pergunta especial, escreva a tua pergunta e as perguntas serão colocadas nas mãos dos médicos e todas as perguntas possivelmente serão respondidas dentro do nosso tempo ali da mesa redonda. Pastor Sidionil? Então tá bom, ele está vindo. Está vindo ali. Mas, queridos, como o pastor falou hoje de manhã, tema de saúde, às vezes a gente fica pensando... eu lembro quando eu vim para a igreja, em 76, falar sobre saúde na igreja. E outro tema que era bastante um preconceito número 1 na igreja. Falar sobre saúde, temperança. Parece que quando alguém ia pregar sobre temperança na igreja, tinha uma ala que já levantava para ir embora. Hoje, quando você fala sobre saúde dentro da igreja, você está trazendo uma orientação para o nosso bem, o bem da igreja. Então é benéfico trabalhar sobre esse tema de saúde. A ideia principal do congresso é que você volte para a tua igreja e seja um multiplicador. Você é um líder que vai formando a opinião e vai levar essa ideia positiva para dentro da igreja, multiplicando. O que é bom que você aprendeu aqui, multiplique na sua igreja, porque assim nós vamos crescer mais e levantando muito forte essa bandeira de saúde para a pregação das 3 mensagens angélicas. Pastor. Obrigado. Quando o Sr. Ellen White escreveu sobre saúde, as doenças que prevaleciam eram chamadas infecto-contagiosas. Tuberculose era uma delas, né? Mas interessante que quando se analisa os seus escritos, em torno de 80% do que ela escreveu tem aplicações para doenças crônicas. Mas as doenças crônicas só se desenvolveram intensamente da década de 50 para cá. E vem aumentando aceleradamente. É uma curiosidade. Quando Deus permite que uma informação chegue até nós, ela é uma informação privilegiada. As pessoas que mais ganham dinheiro em bolsas, no mercado financeiro, são as que têm informações privilegiadas. Eles, ou por intuição, ou por suborno, eles têm informações antes que a média das outras pessoas tem lá. Então, tudo que vem de Deus para nós, através das revelações, são informações privilegiadas que nos colocam adiante do tempo. E nos permite, então, ser uma testemunha, né, efetiva. Esse cavalheiro viveu lá antes de 1860. Ele escreveu um livro sobre felicidade. E dentro desse livro ele colocou um assunto de saúde. A saúde não é tudo, mas sem ela, o resto não é nada. Lamentavelmente, nós continuamos vivendo em um tempo que só se valoriza quando se perde, não é? E, como disse o pastor há pouco tempo atrás, é melhor a gente cuidar enquanto não está lá. Assim, apenas para
curiosidade e um aperitivo, né, dessa palestra. Hipertensão, pressão alta. Essa doença está associada a 45% das mortes cardíacas e 51% dos óbitos ligado ao AVC. 65% dos brasileiros acima de 60 anos apresentam problema de pressão alta e toma remédio. 1.000 por dia morrem, em média, relacionado com isso. 300 em média por dia com AVC e está alcançando as pessoas mais jovens. Então, isso é uma epidemia. Mas, pastor, tudo bem. Sabe o que é isso aqui? É uma grande oportunidade que a igreja tem. Eu moro perto de uma cidadezinha chamada Ibiúna. O município todo tem 60 mil habitantes. A cidadezinha deve ter uns 25 mil. E ela tem 2 ruas principais. As ruas têm mais ou menos 400 metros. Somando só essas 2 ruas, tem 16 farmácias. As farmácias hoje estão parecendo shopping. Não é? Iluminada, pintada, maravilhosa. Então não é por falta de medicação. Verdade? O que a ciência tem descoberto, as pesquisas que têm sido feitas, as contribuições, são impressionantes. No entanto, estamos vivendo a nível mundial uma epidemia de hipertensão. Os estudos recentes, as declarações da Organização Mundial de Saúde, vai na direção de que são números assombrosos, o que afeta nesse sentido. A prevalência da pressão alta entre brasileiros entre 30 e 79 vai para 45% da população nessa idade. Quase a metade. E que depois vai ter infarto, que depois vai ter AVC, que depois vai ter mais isso, depois vai ter mais aquilo. Não é? E aí nós estamos esperando que o governo, ou os governos, qualquer um, vai resolver o problema da população. Hoje nós estamos numa situação que se eu precisar fazer um exame pelo SUS, vai levar quantos meses? Eu estava lá em Santa Catarina falando para um grupo de umas 120 líderes de saúde, e falei sobre cirurgia, e uma irmã levantou, tem 2 anos que eu estou esperando para fazer cirurgia. Quer dizer, se não morrer antes, ainda vai ter uma esperança, né? Metade da população está sofrendo isso. E o que vem na consequência, né? Derrame, ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, doença renal, né? Complicações gravíssimas. E só vai piorar. Só vai piorar. É o que está previsto. Não é? Por que só vai piorar? Está previsto até 2050 a morte. 76 milhões de mortes, não é? 120 milhões de derrames, 79 milhões de ataques cardíacos, e por aí vai tocando nessa direção. Aí a própria Organização Mundial de Saúde diz, é hora de agir. É hora de agir. Não é? Agir fazendo o quê? Monitorar, não é? Medicamentos apropriados, mas, olha lá, vindo lá da Organização Mundial de Saúde, promover estilos de vida saudáveis. Quem é mesmo que Deus chamou para promover estilos de vida saudável nesse tempo da história? Quem é mesmo que Ele chamou? Não estou ouvindo. Quem? A classe médica? Também. Os que produzem remédios? Talvez. Mas Ele chamou um povo. E deu instruções para esse povo, para ajudar o seu vizinho, ajudar o seu parente, ajudar o seu familiar, ajudar a sua comunidade. Promover estilos de vida saudável. Com o quê? Uma dieta equilibrada. Hoje se sabe até cientificamente que uma dieta equilibrada é a dieta, um programa alimentar baseado em plantas. Uma dieta equilibrada.
É uma dieta baseada em plantas sem nada de origem animal. Novidade? Não. No Jardim do Éden, qual era a dieta? Qual era a dieta? Baseado em plantas. A origem do nosso programa alimentar está no Éden. Um programa baseado em plantas. Aí você vai ler nas Escrituras, o primeiro relatório de doença aparece depois de 2000 anos. E as pessoas viviam, em média, 900 anos. E a referência era um programa alimentar baseado em plantas. Aí Deus deu uma monodieta quando o povo saiu do Egito para a terra de Canaã, uma monodieta. Lembra que era uma monodieta? E depois de alguns anos é registrado lá que não havia um só doente entre eles. Isso é uma coisa impressionante, não é? O que as Escrituras apresentam. Redução do consumo do sal, cessar o tabagismo e a prática regular de atividades físicas. Quem recebeu mensagem a esse respeito há 150 anos atrás? Desde 1863. Quem recebeu? Os adventistas do sétimo dia. Solução para o tempo presente. Solução para o tempo presente que nós temos, né? Mas está aí essa confusão de doenças, desses problemas. Hoje, está calculado entre 600 ou um pouco mais de 600 milhões de pessoas diabéticas no mundo. E a previsão, irmãos, que até o ano 2050, 1,3 bilhão de diabéticos no mundo. Só vai piorar. Não vai melhorar. Mas isso é a nossa oportunidade. Porque Deus nos deu um programa completo para ajudar as pessoas. Nós recebemos isso, mas através do profeta, da mensageira para os nossos dias. Documentado, registrado, traduzido para o português, para não exagerar, mas eu acho que há quase 100 anos. Ciência do bom viver, conselhos sobre o regime alimentar, medicina e salvação. O Brasil foi um dos países que primeiro traduziu esses livros, né, e trouxe para o nosso conhecimento, né? A doutora já falou sobre a obesidade, o problema que está envolvido com isso, né? Mas eles fizeram estudos, irmãos, que no caso de diabetes, você pode reduzir o diabetes com uma dieta radical. E aí tem os estudos, tem as pesquisas, não estão aqui, mas tem os estudos e as pesquisas. Eu estava indo de São Paulo para o interior, e ligando lá numa emissora de entrevistas, coisas assim, estava entrevistando um médico que tratava das pessoas com problemas de diabetes. E você sabe que quando fica diabético, aí tem restrições alimentares, não tem? Tem restrições. Chamadas restrições. E a pessoa que estava entrevistando diz assim: doutor, então a pessoa está diabética, aí ela faz esse tratamento de restrição, baixa lá os seus índices, e quando que ela vai voltar ao normal? Não tem um conceito mais ou menos assim? A pessoa está doente, aí vai, procura o tratamento, a orientação, faz os exames, tem o diagnóstico. Aí chega o ponto dela ter alta. Quando é que ela se sente curada? Em geral. Em geral, quando o médico diz assim: agora você pode comer de tudo. Tem isso aqui pelo Rio de Janeiro? Já ouviram isso? Então, agora você pode comer de tudo. Pois é, você ficou doente porque comia de tudo. Mas nós temos isso por orientação, por revelação, não é? Mas esses estudos mostram. Aí aquele médico que estava sendo entrevistado, ele disse o seguinte: na realidade, é esse programa com restrições, que deveria ser o programa para todas as pessoas. Aí não teria nenhum diabético de adultos, né? Diabético de adulto. E os estudos estão mostrando que de cada 10 pessoas diabéticas, adulto, que ficaram diabéticos, mas não tiveram por hereditariedade,
Você resolve o assunto com um programa alimentar adequado, baseado em plantas e atividade física. É uma coisa interessante. Meu cunhado vive nos Estados Unidos há 30 anos, até está muito doente agora, mas ele ficou com problema de diabetes. Ele chegou em São Paulo, a Elisa o ajudou, ele estava com eu não entendo muito bem, mas estava com um índice acima de 500. Quando, assim, a faixa de segurança é abaixo de 100, né? Aí ele foi para a clínica, a Elisa estava dirigindo a clínica, e dirigindo a parte administrativa. Aí o Dr. Crush atendeu. 3 semanas depois, ele estava abaixo de 100. Acima de 500 pode entrar em coma. Aí o que fez na clínica? Colocou o programa de Deus. Atividade física, programa alimentar baseado em plantas, repouso, luz solar, não é? A parte espiritual, né? Acompanhando as orações, os cânticos. Mas 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas. Impressionante. Não estou dizendo que todos os casos vai ter um resultado desse, mas ele teve, não é? 3 semanas teve um resultado. Então, o programa equilibrado, irmãos, é o programa que Deus deu no Éden. Um programa baseado em plantas, não é? Baseado em plantas. Olha, esse aqui é outro grupo de pesquisas. Vocês estão vendo? Lá em cima tem lá doenças crônicas. Entre 2003 e 2023, nós estamos no ano 2023, não é? 20 anos eles projetaram. Em 20 anos estava previsto que de todas as doenças crônicas, quais? Câncer, diabetes, hipertensão, doença do pulmão, doença do coração, desordem mental e derrame cerebral. Todas essas, elas iriam aumentar. Isso em 2003, as pesquisas mostraram isso. E aumentar em que proporção? Câncer 60%, diabetes 50%, hipertensão 39%, cada um deles, e somando dá uma média de 42%. Hoje nós estamos em 2023, terminando 2023. Alguns desses aí é bem mais. Mas aumentou o número de hospitais, aumentou o número de clínicas, aumentou o número de diagnósticos, aumentou o número de laboratórios, aumentou o número de remédios. Mas o que é que não melhorou? O estilo de vida. Vida sedentária aumentou, a alimentação processada aumentou, a alimentação industrializada aumentou, refrigerantes aumentaram, tudo isso aumentou. Então não tem corpo que resiste. Vocês devem se lembrar de uma leitura, acho que no livro de Salmos, se não me engano, acho que é Salmo 103, e Deus se lembra que nós somos pó. O problema é a gente não se lembrar. O que é que significa que Deus se lembra que nós somos pó? Nossa estrutura é delicadíssima. Nossa estrutura é delicadíssima. Fizeram um estudo sobre hormônios e se sabe hoje que existe aproximadamente 200 hormônios. Deve existir mais, porque cada pouco eles descobrem alguns, né? 200 hormônios. Esses 200 hormônios, se reunidos, juntando, dá 10 gotas. E com 10 gotas se administra todo o sistema. Todo o corpo. Então isso é uma coisa muito delicada. Então você enfiou açúcar lá indevidamente, né? Tomou refrigerante, você não, desculpe, você é a maneira de falar, né? Tomou refrigerante, usou açúcar, usou cafeína, usou fritura, usou cereais beneficiados, vai acumulando, vai acumulando. É tratar o corpo como um fusquinha, não tem mais fusquinha, né? Então, desses carrinhos aí. Então o nosso corpo é mais sofisticado que uma Ferrari, não é? Uma Lamborghini que custa 3,5 milhões de reais, né? Nosso corpo é delicado, ele não aguenta. E as despesas aumentariam nessa direção que estava, né? Somando essas doenças crônicas, morrem 2.000 pessoas por dia
por dia no Brasil. E sabe como chama essas doenças? Eu participei de um congresso em Genebra com a Elisa. Esse congresso foi feito entre a Organização Mundial de Saúde e o Departamento de Saúde da Conferência Geral da Igreja Adventista, numa parceria. O título do congresso era Doenças Não Comunicáveis e Evitáveis. Todas essas que estão aí na relação. Diabetes, derrame cerebral, câncer, né? Doenças não comunicáveis e evitáveis. Falando da massa, não é? Mas só no Brasil está morrendo 2.000 pessoas por dia. Mas isso aqui é a nossa oportunidade evangelística. Entende? A oportunidade evangelística. Se em cada igreja, em cada local, se tiver um programa, no Nordeste eles fizeram, eu acho que ainda faz, chama Clube de Saúde. É um grupo de irmãos que se reúnem, que trabalham junto. Aqui vai começar um curso de chá de fumar agora essa semana. Isso é obra médico-missionária da mais elevada importância. Alguém me informou que o último curso tinha 2 pessoas, e as 2 se converteram, e se tornaram adventistas. E agora para essa semana já tem mais de 30 inscritos. Isso é obra médico-missionária. O que você vai levar para essas pessoas que vão parar de fumar? Você vai levar a mensagem de saúde, um programa alimentar equilibrado, atividade física, tomar água suficiente durante o dia, aproveitar a luz solar, porque tem luz abundante, mas as pessoas ficam enfurnadas dentro do apartamento, dentro da casa, dentro do escritório, não toma sol. Em São Paulo, boa parte da população entra naqueles subway, né? Nos metrôs, e já entra de madrugada ali, o sol nem nasceu ainda, e volta para casa, chega de noite, não toma sol. E tantos outros, né? Tudo luz artificial, 2.000 por dia, isso é evitável, evitável. E nós podemos ser aqueles agentes comunicadores, né? Da mensagem que Deus tem para nós, né? Mas só vai piorar. É o que está escrito, só vai piorar, só vai piorar. E aí estamos, onde é que eu encontro informações para ajudar as pessoas? Para mim e para eles. Esse livrinho aí, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver. E o que ele fala? Se os sofredores e enfermos fizerem apenas o melhor que sabem em relação ao viver os princípios da mensagem de saúde perseverantemente, quanto mesmo? 9 casos de cada 10. Quanto que é 9 casos de cada 10? Pastor, acabou o tempo? Quanto que é 9 casos de cada 10? Olha, queridos, não tem espírita, não tem sistema, não tem sistema espiritualista, seja do espiritismo, seja do pentecostalismo, seja no catolicismo. Não tem sistema oriental, seja macrobiótica, seja yoga, seja qualquer dessas coisas. Não tem nem na medicina tradicional que ofereça um índice de 90% de cura. E Deus deu isso para nós, queridos. Trouxe para nós, como diz assim, de mão beijada. Com 1 século de antecedências. Com 1 século de antecedência. Está lá em Deuteronômio. Deus falando do seu povo. Que o seu povo fosse fiel, que fosse de oração, que fosse atenciosos, né? Eles seriam um impacto na comunidade. Um impacto. E as pessoas diriam o seguinte: quem é o Deus deste povo que realiza coisas tão maravilhosas e extraordinárias? Com um ministério de cura nessa proporção de 90% de cura. Não vale a pena a gente estudar esse assunto? Refletir sobre ele, não é? 90%. Que coisa maravilhosa, extraordinária que Deus nos dá, né? Quanto nós pagaríamos para um plano de saúde que garantisse 90% de prevenção e cura das doenças degenerativas? Quanto nós estaríamos dispostos a pagar? Qualquer plano de saúde mequetrefe aí custa, se você passou dos 50, é 500 e pouco lá em São Paulo.
Assim, um mequetrefe mesmo, aquele bem simplesinho, né? Um pouquinho melhor do que o SUS. Mas se você quer um plano de saúde mesmo, que te dá cobertura, é plano de doença, na verdade não é de saúde, né? Porque trata das doenças, né? É 1.500, é 1.800. Se você passou dos 65 e dos 70, então, esquece, não é? É uma loucura. Quanto nós estaríamos dispostos a pagar por um plano de saúde, mas que oferecesse 90% de cura, de restauração, de prevenção, né? Não vale a pena? Quanto vai nós estamos? Então, a revelação fala que existe só um meio de praticar a arte de curar. E esse meio está nos remédios simples que Deus aprova. Aí, resumindo, como que a doença chega? Palavras da revelação. Ela diz assim, eu gostei de ver esse texto, muito interessante. Ela diz assim, a doença é convidada. A doença, falando de maneira geral, né? A doença ela é convidada. Olha, quem é que gosta de ficar doente? Que quer ficar doente? Mas se ela é convidada, o que nós temos que fazer? Desconvidar essa infeliz. Fica longe vai longe. É ou não é? Desconvidar. E como que se desconvida a doença? Olha o que diz a revelação. A doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Me ajudem aqui. Se a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde, o que significa ter saúde? Evitar as doenças. O que é que significa? Conhecer as leis de saúde. Ou outra linguagem, as leis naturais. Conhecer as leis e harmonizar a nossa vida com as leis. Por exemplo, sono. Todos os estudos estão mostrando que o adulto ele precisa dormir no mínimo 7 a 8 horas por noite. E pelo menos 2 horas antes da meia-noite. Isso é lei, fisiologia. Eu nem vou perguntar, mas acho que vou. Alguém de vocês já moraram no sítio, no interior? Tem os seus mais antigos? Tem um bom número, não é? Lá no interior, lá no sítio, que eles não tinham uma luz elétrica, não tinha televisão. Que hora o povo ia dormir? E que hora levanta? Pois é, isso é lei natural. Que hora vocês acham que Adão e Eva iam dormir? E que horas levantavam? É isso aí, essa é a lei natural. Agora, dormir meia-noite é quebra da lei natural. Quebra da lei da saúde. Eles fizeram pesquisa entre alunos, jovens e adolescentes, alunos de 2 universidades nos Estados Unidos. E sabe o que descobriram? Alunos que dormem em média 5 horas por noite. E depois da meia-noite, eles têm 65% maior incidência de pensamentos suicidas. Já ouviram falar de suicídio ultimamente? É uma coisa impressionante. Sono. Repouso. E há muita coisa nesse assunto. Então, vamos voltar aqui. Não é? Se a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde, como que a gente desconvida a doença? Aprendendo a viver em harmonia com a lei natural. Mas quem é que inventou a lei natural? Quem que inventou a lei natural? Quem criou a lei natural? Foi Deus. E quem criou a lei moral? Então, por que quebrar uma lei moral é pecado? Porque é a lei de Deus. E por que quebrar uma lei natural não é pecado? Não é assim que se pensa? Até entre nós adventistas, quebrar a lei natural, moral é pecado. E precisa se arrepender, e precisa confessar, não é assim?
se adulterou, se matou, se roubou, se mentiu, tem que mudar de vida. Se transgrediu o sábado, tem que mudar de vida, ou não? Nós não somos salvos porque guardamos a lei, somos salvos porque Cristo morreu por nós, certo? Mas agora nós queremos ser santificados, queremos não, estamos no processo de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento, não é? E a gente vai aprender a viver em harmonia. Então, segundo a revelação, irmãos, quebrar uma lei natural é tão pecado quanto quebrar a lei de Deus. Foi Deus que criou, não é? E nos criou baseado nessas leis. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus, não é? Então, é nosso privilégio conhecermos, e conhecendo a lei natural, não é? Nós ir vivendo, procurando viver em harmonia com a lei natural, nós vamos ser abençoados, evitar as enfermidades. Bom, você tem o método divino de cura e o método humano de cura. Aí vocês vão me ajudar a fazer o diagnóstico, tá bem? No método divino de cura, o que precisa ser levado em conta? Como é que desconvida a doença? As leis naturais, certo? E no método humano, olha, no tempo que ela escreveu, aqueles que ajudam as pessoas a ficarem livres das suas enfermidades, né? Eles se detêm muito tempo nos efeitos da doença. Como regra geral, não despertam atenção para as leis que devem ser sagrada e inteligentemente obedecidas. Compreenderam? Viram? Qual que é o método humano? É aquele que trata dos enfermos sem ajudar as pessoas a entender que tem leis que precisam ser santa e sagradamente obedecidas. O método divino, quem participa do método divino, quem se envolve no programa de cura, no método divino, a base é a lei. E o ensino da lei. E o relacionamento da lei com aquela situação que ele está vivendo, a fim de evitar enfermidades. Então, no método humano se detém muito tempo sobre os efeitos. Eu não sei como é aqui, mas lá em São Paulo é mais ou menos assim. O paciente tem uma situação, ele vai no médico. O médico é do SUS, ele tem que atender cada 10, 15 minutos um paciente. Então, em alguns lugares, o profissional nem olha para o paciente, porque ele tem meta, tem que fazer. Não é? Então, ele faz esse exame, está aqui, vai fazer os exames. Aí vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer os exames. Daí volta, aí é outro médico que vai atender. Esse é o sistema. Não é? Aí esse outro médico pega os exames, você tem isso, pega a receitinha, tá aqui. Vai comprar o remédio, vai lá na farmácia do povo e pega o remédio. Esse é método humano. Esse é método humano. Não está preocupado se a pessoa vive ou não em harmonia com... E nós, geralmente, seres humanos, gostamos desse método. Porque tem aquela informação de que os remédios resolvem tudo, não é? Então, se ficou doente, toma um remedinho, faz uma cirurgia, às vezes precisa fazer mesmo a cirurgia, e vai passando, não é? E vai levando. Mas não é o método divino, não é o método que Deus aprova. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é nosso claro dever dar a essas leis cuidadosa atenção. E a ignorância nesse assunto é pecado. Mas o quadro é esse aqui. É ou não é? Mas, queridos, nós estamos aqui para representar o plano de Deus para esse tempo. E dentro desse plano está a mensagem de saúde. Se Noé tivesse pregado sobre o dilúvio durante 120 anos e não tivesse construído a arca, teria sido uma obra completa? Não. A mesma coisa Deus deu para esta igreja, para cada um de nós, não é?
a mensagem de saúde, entre outras coisas, para ajudar o povo nesse tempo. Estou vendo aqui o coral. Aprecio muito. Eu sou da antiga, né? E quando eu cheguei para ser pastor na igreja de Cotia, nós tínhamos na igreja praticamente membros já adultos, envelhecidos. E eu perguntei: onde é que estão os jovens? Eles se afastaram. E a igreja tinha uma boa liderança de música. Aí chamamos aquele pessoal e começamos um coral. Em 3 meses, nós tínhamos de volta mais de 80 jovens. E formou-se um coral missionário, que ia cantar, inclusive, nos morros lá em Cotia, né? E uma vez eles foram cantar, e eram 2 morros, e um baixo assim, tinha um campo de futebol. E cada morro tinha um comandante. E os comandantes não se davam. Mas eles fizeram lá um acordo, e o coral foi cantar no meio dos 2 morros. E teve uma trégua lá entre eles. E fizeram um trabalho assim extraordinário. Mas uma outra coisa que o coral fez foi o seguinte: eles tiveram uma participação com a mensagem de saúde, um seminário que ministramos, e eles ficaram pensando assim: como é que a gente podia usar música com a saúde? Não tem os 8 remédios de Deus? Aí, jovens, isso é maravilhoso, né? Esse pessoal tem umas ideias assim, falou assim: vamos fazer um teatro de bonecos. Aí a gente coloca um boneco como enfermeiro, um boneco como médico, um boneco como fisioterapeuta, um boneco como nutricionista, um boneco como pastor, não é? E montaram uma equipe. Não é boneco, aqueles marionetezinhos que faz aquela coisa, né? E foram visitar as escolas públicas. Visitaram mais de 20 mil alunos, levando a mensagem de saúde. Um coral, associando a obra de saúde, não é? Dentro desse pronto que Deus tem. Queridos, Deus nos deu esse ministério, esse plano de saúde maravilhoso, maravilhoso. Crede no Senhor vosso Deus, estareis. Crede em seus profetas. E lembrando o que mencionamos hoje de manhã: quem aprende a ver pelos olhos do profeta está aprendendo a ver com os olhos. E ele vê. E ele vê com mais detalhe. E ele vê mais longe. Que continue sendo essa a experiência da igreja. Amém.